Fala, gente, tudo bem? Eu vou trazer aqui um assunto aqui de uma perspectiva que eu tive. A gente nunca chega dentro do processo que a gente está em algum lugar. Geralmente, a gente foi acostumado a achar que seguindo as regras, seguindo as etapas espirituais, seguindo aquilo que a nossa mente foi absorvida para reproduzir, a gente vai chegar em algum lugar. Mas dentro de um processo íntimo, eu percebo que não existe uma chegada. Sempre quando a consciência ela se desenvolve, o que acontece é uma expansão. Então, cada vez mais que você expande, cada vez mais que você tem mais consciência, mais compreensão, mais contemplação. Por que eu disse contemplação? Porque a contemplação é um reflexo da sua própria psique integrada. São reflexos de estados de consciência que você conseguiu atingir. Então, por isso que a gente precisa trazer esse senso de contemplação, porque esse senso de contemplação, ele não vai te dar coisas, ele não vai te dar resposta para que você fique agarrado. Porque quanto mais a sua alma expande também, mais a consciência ela vai se identificar com menos. Ou seja, ela vai se identificar, aquilo que geralmente a gente se identificava, não vai ter uma identificação tão grande, porque a alma expandiu. Então a alma ela vai querer absorver mais, ela vai querer mais resposta, ela vai querer mais entendimento, ela vai querer mais frequenciamento, porque o padrão em que ela está atuando, o padrão de consciência em que ela está saindo desse eixo e subindo, faz com que o campo de percepção de necessidade aumenta. Só que essa necessidade é uma necessidade que é substituída pelas necessidades mais materiais, né, dos corpos inferiores, no caso, e os corpos superiores, eles expandem essas necessidades. Porque muitas das necessidades que a gente tem nos corpos inferiores, ou seja, o nosso corpo emocional, que é um corpo que tem as necessidades ali desses afetos, tem a necessidade das memórias, tem a necessidade de pertencimento, não é que essas necessidades elas vão sumir. Aí que tá a armadilha. Muita gente acha que fazendo a substituição, ou seja, projetando a sua consciência para os corpos superiores, esses corpos inferiores eles vão perder ali sua força, mas isso na verdade cria um efeito contrário. Esses corpos eles podem até ficar paralisados, mas eles aumentam ainda as necessidades. Porque o intuito aqui não é que a gente pare de ter necessidade, mas que esses corpos, a consciência, ela vai expandir a necessidade. Porque todas as necessidades, elas estão ligadas às raízes. E as raízes, elas estão ligadas à alma, ou seja, essas necessidades emocionais, elas derivam de algum lugar. Você não tem essa necessidade à toa. Claro que a gente vem dos costumes do inconsciente coletivo, da ancestralidade e tal, mas toda a origem está ligada à nossa alma. Tudo se origina a partir dela. Então essas necessidades, elas vão expandindo. Então as respostas que a gente busca ter, elas chegam como uma forma de saciar essas necessidades mais íntimas e também as inferiores, porque o emocional ele vai se atualizando e compreendendo que sua natureza não é apenas uma natureza voltada a afetos, é uma natureza voltada aos símbolos. Então o próprio emocional ele vai se atualizando, porque o emocional ele está expressado em fragmentos. O que isso quer dizer? Que quando ele vai se atualizando, ele vai se tornando símbolo. Então, as necessidades que você vai ter, elas se tornam mais simbólicas. O que quer dizer com isso? Que geralmente a gente está projetado para a vida, projetado nas relações para ter necessidades mais corriqueiras, aquelas necessidades momentâneas para suprir. Então a gente vê o excesso de necessidade de comer alimentos, o excesso de vícios, o excesso de costumes, que muitas vezes tá ligado a você ter um certo tipo de costume que você, na verdade, não é seu, mas que você acabou
agrupando porque você estava identificado com essas necessidades mais inferiores, onde a sua consciência não conseguiu ainda expandir dentro desses níveis. Então, isso tudo, ele vai expandindo essa necessidade, a forma como você se nutria e como você se relacionava com a sua vida, ela vai mudando, porque dentro dessa forma expansiva que acontece, esses corpos inferiores, eles vão se atualizando também. Então, quando a gente vai se aproximando, imagine você dentro de um espaço e tá você é a consciência. Cada vez mais que você se aproxima, ou seja, que você se desenvolve, cada vez mais que você tem mais ali informações internas, sabedorias, conhecimentos próprios, você vai expandindo o ambiente, você vai expandindo os espaços. Então você vai tendo mais visão, você tem uma visão mais ampla de tal situação. Então a resposta que você buscava é como se você estivesse dando zoom. E quando você dá o zoom, aquilo que você queria pegar, na verdade, expande. Então se abre uma nova dimensão, se abre uma nova percepção, uma nova sensação da vida, um novo sentimento, uma nova intuição. Porque se aproximar-se, né, dessa informação, daquilo que você necessita, ele não vai te abastecer. Na verdade, ele vai expandir. E você expande junto dentro. Então, o processo do autoconhecimento dentro dessa perspectiva é te fazer expandir por dentro. E qual é o objetivo da expansão? O objetivo da expansão é criar uma desidentificação. Ou seja, você fica tão expandido dentro de si, os seus corpos eles estão tão expandidos que perde ali a identificação relacional à sua falta. Porque o objeto que te deixava dependente é o objeto que está ligado à falta. Mas ele está ligado à falta pelo nível de consciência que a pessoa tem. Pelo nível de consciência em que aquele corpo emocional está apegado, está condicionado. Daí no momento em que ele começa a expandir, e quando eu falo, gente, corpo emocional expandindo, estou dizendo que corpo emocional relacionado ao processo de cura, ao processo de entendimento, né, de como você compreende a linguagem do seu emocional. E emocional está ligado aqui, afetos, a criança interior, a segurança, a insegurança, a estruturas, a estrutura do masculino, a estrutura do feminino. Então, todas essas estruturas, elas estão ligadas ao emocional. Porque o emocional, ele foi se estruturando dentro desses formatos. Dentro do formato familiar, que é uma réplica ali do seu inconsciente. O nosso inconsciente, quando ele vai se desenvolvendo, quando a gente vai crescendo, ele vai magnetizando dentro da estrutura que ele tem, dentro do campo de referência que a gente tem. Só que essas imagens que vai se cocriando, ou seja, que ele está ali apegado, eles formam como uma cárcere. Né? A alma ela precisa expandir, ela precisa atualizar tudo isso, ela precisa curar, ela precisa sair dessas micros identificações, ou seja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero isso. Então a gente nunca consegue expandir, porque é como se a gente estivesse também ainda identificado com essas diversas narrativas que perpassam pelo nosso corpo emocional. E o corpo emocional ele fica apegado, ele fica dependente daquilo. Se essa narrativa não funcionar, então ele chora, então ele se agride, então ele se violenta. Porque ele compreende essas narrativas que existem, seja narrativa no campo emocional, no campo amoroso, no campo financeiro, no campo social, como algo que faz parte dele. Então a pessoa não consegue se ver além dessas narrativas. E as narrativas elas precisam ser atualizadas, elas precisam ser trocadas. Se a gente não troca as nossas narrativas, a gente ainda vai estar repetindo os mesmos padrões para tentar vencer aquela narrativa, para tentar cumprir aquela narrativa. E essa narrativa ela vai estar evidenciando ainda o padrão de falta
em que você está imerso. E o que acontece dentro de um setor ali da sua vida? Você é sugado, você é violentado, você é fragmentado, porque você está ainda preso numa perspectiva. Não é uma questão que a gente vai deixar de errar, é uma questão de que você vai estar consciente, e essa consciência ela vai trabalhar de diferentes formas para que você consiga se integrar, para que você consiga sair desse ciclo. E esses ciclos, muitas vezes, eles podem trazer muitas consequências, porque ele paralisa o processo em que você precisa ter aqui nessa realidade, em que você precisa transcender. Então imagina, você vai estar repetindo o mesmo padrão por 10 anos. E esses 10 anos eles vão estar ali no mesmo ciclo vibracional. E esse é o mesmo tipo de vibração, é o mesmo tipo de narrativa, é o mesmo tipo de apego. Aí a gente volta aqui para o apego. Agora a gente volta para aquele ponto. A expansão da consciência. Qual é o objetivo da expansão? Ela não tem, gente, ela não tem uma objetivação, tá? Ela não tem o objetivo de se ter o objeto. Geralmente a gente é motivado por isso. O objeto da realidade, o objeto que vai me dar prazer, o trabalho que vai me realizar isso, o aspecto idealizado da realidade que vai te fazer com que você possa se sentir seguro. Isso é um entrelaçamento, um impulso da fuga. Por isso que muitas pessoas não buscam o processo espiritual. Porque o processo espiritual ele não tem esse objetivo de cessar essas necessidades, de te levar para esse campo. Não que a espiritualidade, o processo de desenvolvimento interno, ele não vai te dar coisas, mas ele não vai te dar aquilo da maneira como você imagina. Porque a maneira como você imagina que as coisas precisam chegar até você, precisam se desenvolver, precisam se desenrolar, é uma maneira infantilizada. É uma maneira que quer cortar caminhos, quer entrar numa porta e a partir dessa porta quer ter aquilo que projetou. Só que não é assim. Essa infantilidade, ela na verdade, ela paralisa o processo, ela estagna o processo que deveria acontecer com você. Então, quando eu falo que o processo de você chegar perto, cada vez mais de se conhecer, perto da sua alma, perto de experiências também internas que vão desenrolando ali, porque cada vez que a gente expande a nossa consciência, o nosso campo multidimensional, ele é aberto. Então, esse campo multidimensional não é que você vai estar se conectando com outras realidades lá, que você vai estar alienado, não. A própria vida, ela vai abrir outros espaços. Então, a percepção de você aqui vai estar mais expandida. Você vai ver a vida de forma desdobrada. Por que desdobrada? Porque entendem? A gente é uma extensão de outras consciências. Tudo é uma extensão, tá? Existem diversos tipos de consciências nossas, avatares, eu superior, guias espirituais, que são a gente, certo? E esses guias espirituais, esses avatares, eles estão vivenciando. Só que a gente é uma extensão deles. Então, cada vez mais que a gente expande, a gente entra em sincronicidade com essas outras consciências, que são a gente também. Então, a gente começa a se reintegrar, não que a gente vai sair daqui, mas dentro do núcleo de consciência com elas, elas vão estar interagindo com esses corpos. Então, esse desdobramento vem dessas percepções. Então, a identidade que você tem de você, ela aumenta. Ou seja, sua identidade, não é que você vai perder a identidade. Geralmente, tem ali no processo que a gente perde um pouco da qualidade do ego, que é a qualidade das ilusões, da estrutura das ilusões, para essas qualidades darem espaço para que a sua verdadeira identidade ela se fortaleça. Que identidade é essa? Seu senso de identidade, seu senso de entendimento de quem você é diante do mundo, ou seja, o que você quer, o que realmente eu sou, o que realmente te motiva, quais são os sentimentos mais profundos ligados à sua alma. Isso tudo faz parte do processo para redesenhar a sua identidade e essas outras consciências, elas se tornam uma força sugestiva que atua junto com você. Mas como assim? Através de arquétipos também. Porque a sua identidade ela é ampla, ela está ligada a variáveis tipos de arquétipo, de poder, de sabedoria, de entendimento, porque são estruturas magnéticas do universo, entende? Onde a sua
onde a sua alma se fragmentou para experienciar. Então, no momento que você expande a sua consciência, você está se realocando. Na verdade, as suas consciências estão se realocando junto a você, porque vocês são elas e elas são você. Então, essa questão de cada vez ficar mais aberto é porque a gente nunca chega num ponto só. A gente sempre chega no aspecto da totalidade. Porque o objetivo não é chegar em algum lugar, não é ter tal resposta. É sentir a totalidade, porque nós somos a totalidade. Então, cada vez mais que você está fazendo o seu processo, que você está se aproximando, mais expande, o que muda não é que você vai chegar num lugar seguro, que você vai ter aquilo que você gostaria, é que você vai estar integrado no tudo, e você vai estar sentindo um tudo. E o todo é você mesmo. E é aí que você é nutrido, é aí que você é integrado, é aí que você se reconhece, é aí que você sai dos padrões. Por quê? Porque no momento que você se reintegra com o todo, e a consciência do ego, que geralmente estava presa de narrativa, estava presa em excesso das necessidades dos corpos inferiores, esses corpos inferiores vão se atualizando, vão se ampliando. Então, você vai ganhando referências dos seus próprios corpos inferiores, vão ter referências de consciências do coletivo, de egrégoras do coletivo, que coexistem no seio da sua alma. Então, isso tudo é um processo de desdobramento que vai acontecendo com você. Então, o objetivo é esse, é chegar perto, mas o perto é da própria totalidade, é de sentir o tudo, porque as necessidades vão mudando, as necessidades vão perdendo força. E até mesmo o corpo, ele vai entrando em sintonia com essa energia, com essa consciência mais ampla, com essa força mais ampla. Então, sempre quando a gente está chegando perto de algo, algo novo se abre, uma dimensão se abre, uma dimensão de realidade se abre. E essas dimensões, elas vão integrando dentro da gente, vão se integrando dentro dos nossos chakras. Por isso que espiritualidade, consciência, todo o processo interno, ele não vai cessar nada. Ele vai te levar sempre para o novo, para o novo, para o novo, para o novo, e esse novo sempre vai revelar a totalidade. E mais imerso você fica nessa totalidade, mais imerso você fica no sentir, mais imerso você reconhece a totalidade. Você se desgruda das crenças, você se desgruda das projeções, porque sentir é estar ali com o tudo, entende? Com as dimensões. Porque a gente projeta, porque a gente está ausente daquilo que é nosso. Por isso que a projeção vem. Ela vem pela fragmentação e ela vem pela ausência daquilo que existe dentro da gente. Mas no momento que esse percurso ele começa a se predominar, as projeções se diminuem. Porque você entende que tudo se deriva a partir de você primeiro. Que todo mundo, todo o mundo é um espelho. Todas as pessoas, eles são espelhos. Eles são um espelho para que te ajudar a você chegar mais próximo, mais próximo, mais próximo. E a partir disso tudo se expande. Porque a dimensão é isso. Você faz o salto de consciência, não no nível de frequência, de amor, algo do tipo, mas você faz no salto de consciência no sentido de que tudo fica mais amplo. Então, os seus corpos, eles perdem a identificação ali e eles estão abertos a interagir com um novo tipo de frequenciamento. Entende que não é sobre você matar suas ilusões e os seus desejos? O próprio processo, ele vai fazendo uma substituição, que não é um esforço. Claro que a gente tem ali que se empenhar nos processos, mas não é uma questão de você precisar fazer esses esforços mentais. Se colocar num lugar, se colocar numa identidade, se colocar numa forma de que isso é o caminho. Não, tudo é extensão. Então toda a matéria faz parte da espiritualidade. Só que essa matéria, ela vai se atualizando a partir da sua projeção também, a partir da sua percepção que isso atualiza o seu corpo. Então aquilo que muitas vezes parecia pequeno se torna muito mais amplo, porque é a sua consciência percebendo. É você interagindo com a realidade de uma forma muito mais dinâmica. Então, gente, se vocês gostarem desse vídeo, curtem, comentem e compartilhem também.